Bom dia, vou dar início à apresentação do seminário. A minha dupla é composta por mim, Luana, e pela Daniela. Nós ficamos responsáveis por a apresentação das páginas 140 e 141, pela resolução da questão 18 da página 142, e também iremos realizar uma atividade experimental. Titulação ácido-base. O que é uma titulação? A titulação ela é a determinação da concentração de uma solução. Essa solução ela é resultado da reação de um titulante e um titulado. Mas o que é um titulante? O titulante ele é uma solução de concentração conhecida e o titulado é uma solução de concentração desconhecida. O titulante e o titulado sempre um será o ácido e o outro será a base. Aqui ao lado nós temos um exemplo de uma titulação ocorrendo. Na bureta nós temos o titulante, no Erlenmeyer nós temos o titulado. O titulante ele vai reagindo com a substância que já está dentro do Erlenmeyer, no caso o titulado. E para que seja possível saber se essa solução é ácida ou base, pode ser adicionado um indicador ácido-base. Com a adição desse indicador, a solução ela irá mudar de cor. Se ela ficar incolor, é uma solução ácida. Se ela ficar roseada, é uma solução básica. Neste exemplo, nós temos uma solução básica. Numa reação ácido-base, ocorre uma reação completa entre o ácido e a base. O ácido reagindo com a base vai formar o sal e a água. Ponto de equivalência. O ponto de equivalência é quando ocorre a quantidade adicionada de titulante em mol é igual a determinada pela proporção estequiométrica para a reação com o titulado. Ou seja, quando na reação o ácido e a base eles têm a mesma quantidade, o mesmo número de mol do ácido é igual ao número de mols da base. Para que ele atinja esse ponto de equivalência, sempre será assim. O número de mols da base será igual ao número de mols do ácido. Aqui no exemplo, nós temos essa linha vermelha, ela é o ponto de equivalência dessa solução, que ela sempre terá o pH igual a 7. Determinação da concentração de ácido acético no vinagre. Por questão de curiosidade mesmo, o ácido acético ele é o principal constituinte do vinagre. Então vamos lá. Na titulação de uma amostra de vinagre, um volume conhecido desse material, por exemplo 5 mols, é transferido para um Erlenmeyer. Adicionam-se algumas gotas de vermelho de metila, que é um indicador ácido-base, e gota a gota, com auxílio de uma bureta, acrescenta-se uma solução de hidróxido de sódio de concentração previamente determinada, 0,1 mol por litro, por exemplo. No momento em que o indicador muda de cor, interrompe-se a titulação e lê-se o volume gasto de solução de hidróxido de sódio. Suponha que a titulação de 5 ml de uma solução de vinagre tenha consumido 50 ml de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Como calcular a partir desses dados a concentração do ácido acético no vinagre? O primeiro passo é devemos conhecer a equação química dessa reação, para determinar a proporção em mol em que os reagentes participam da reação. A partir dos dados da reação química, pode ser percebido que para cada 1 mol de ácido acético é necessário 1 mol de hidróxido de sódio. E a quantidade de matéria de hidróxido de sódio gasta na titulação é determinada por a seguinte reação, né? 1 litro de solução é igual a 1000 ml de solução para 1 mol de NaOH, hidróxido de sódio. 50 ml de solução vai ser quantos mols de hidróxido de sódio? Aí faz-se uma simples regra de 3,
que teremos igual a 0,005 mol de hidróxido de sódio. Terceiro passo. Para manter a proporção, a quantidade de matéria de ácido acético deve ser a mesma, aquela encontrada na regra de 3 anterior, no caso 0,005 mol por litro. Então, a gente tem 5 ml de vinagre para 0,005 mol de ácido acético. 1 litro de vinagre é a mesma coisa que 1000 ml de vinagre. Para quantos mols de ácido acético? Faz-se a regra de 3 e obtém-se 1 mol de ácido acético. A partir desses cálculos, pode ser percebido que a concentração do ácido acético do vinagre titulado é 1 mol por litro. Bom, eu vou resolver a questão 18 da página 142. Uma solução que contém 0,252 gramas de ácido nítrico HNO3 é titulada como a solução de hidróxido de sódio NaOH, 0,25 mol. Quantos ml da solução básica são necessários para neutralizar completamente o ácido? Foram dados as massas molares do HNO3, que é 63 gramas, e a massa molar do NaOH, 40 gramas. Bom, primeiramente eu vou coletar todas as informações que foram dadas na questão. Informações do HNO3. Aqui foi dada a massa do HNO3, que é 0,252 gramas. Foi dada também a massa molar, que é 63 gramas. Já do NaOH, foi dada a concentração molar, que é 0,25 mols. Foi dada a massa molar, que é 40 gramas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai descobrir o número de mols do HNO3 usando a fórmula de número de mols, que é N sobre M, MM, que no caso M é massa e MM é a massa molar. E agora a gente vai pegar e vai substituir as informações dadas na questão nessa fórmula. O que a gente vai fazer? Aqui tem duas unidades iguais, né, que é o grama. A gente pode cortar elas. E usar só o mol. Bom, agora a gente vai, pra gente encontrar o número de mols do NaOH, a gente vai fazer uma reação de neutralização usando o NaOH e o HNO3. Que vai resultar em um sal e em uma água. A gente põe os coeficientes dessa equação, que aqui deu 1 mol de HNO3, 1 mol de NaOH, 1 mol de NaNO3 e 1 mol de H2O. Aí a gente vai pegar e vai usar esse 1 mol de HNO3 e que vai corresponder com esse 1 mol de NaOH. A gente vai usar eles para poder encontrar o número de mols do NaOH. A gente sabe que 1 mol de HNO3 corresponde a 0,004 mols. E aqui a gente quer encontrar o número de mols do NaOH. Com isso, a gente faz uma regra de 3 simples, que vai chegar nesse resultado.
Já que a gente já encontrou o número de mols do NaOH, agora fica mais fácil da gente usar aquela fórmula da concentração molar e assim encontrar o volume, que é o que a questão está pedindo. Essa é a fórmula da concentração molar. Já que a gente já encontrou o número de mols e a gente tem a concentração molar, então a gente pode substituir aqui nessa fórmula. Esse V de volume, ele está dividindo, com isso ele vai subir multiplicando. Como aqui ele vai estar multiplicando, o 0,25 vai descer dividindo. A gente pode fazer aqui direto e a gente vai chegar nesse resultado. Só que a questão está pedindo o volume em ml e aqui está em litro. Aí a gente, para transformar de litro para ml, a gente vai multiplicar por 1000. Assim, a gente vai chegar a 16 ml. Essa alternativa é a alternativa D da questão 18. Bom, é isso. Eu espero que tenha dado para entender e obrigada pela atenção. Bom, hoje eu vim fazer um experimento que tem como objetivo identificar se a substância é ácido, básico ou neutro. Para isso, eu precisei fazer um indicador ácido básico com caldo de repolho roxo. Para fazer esse indicador, eu precisei cortar 5 folhas de repolho roxo, colocar no liquidificador e cobrir com água essas folhas. Depois que eu bati elas no liquidificador, eu coloquei esse caldo de repolho roxo na geladeira, só que eu coloquei só para conservar. Para fazer esse experimento, eu também vou precisar de 6 substâncias diferentes. Aqui eu tenho água com limão, água com laranja, aí aqui eu tenho água pura, leite, uma solução de água com sabão e água sanitária. Então, eu vou colocar um pouco do caldo de repolho roxo em cada uma dessas substâncias e aí elas vão apresentar uma mudança de cor. As mais vermelhas vão ser as substâncias que vão ser ácidas. As mais esverdeadas vão ser as básicas e as que ficarem roxas, da cor desse caldo de repolho roxo, vão ser as neutras. Bom, então aqui só por alto a gente já dá para perceber que as mais ácidas são essa água de limão, a água de laranja. Essa água pura, ela é neutra, porque ela ficou roxa, da cor do caldo de repolho roxo. O leite também, ele tá mais para neutro, porque ele ficou roxo. E já essas aqui são básicas, que é a água sanitária e a substância de água com sabão. Pelo indicador de pH, essas duas substâncias, né, que é a água de limão e a água de laranja, elas são mais ou menos 1 e 2 na escala de pH. Essas duas aqui, elas estão mais para o 10 e o 11 nessa escala de pH. E já essas aqui, como elas estão neutras e o neutro é o 7, então elas são mais ou menos o 7. Principalmente essa aqui que ficou bem roxinha. Então é isso, eu espero que tenha dado para entender e obrigado pela atenção.